Gênesis 35, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, servas de Raquel, Gad e Azer, filhos de Zilpa, servas de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Vamos orar? Santo Deus e eterno Criador, no nome de Jesus, é no teu nome que nós estamos aqui nessa noite. Porque foste tu que nos trouxestes a esse lugar. E se tu nos trouxe a esse lugar, se tu nos trouxeste a esse lugar, certamente tu tens um propósito santo, eterno sobre as nossas vidas. Então prepara-nos não só a ouvir, mas prepara-nos a entender, compreender a tua voz, a tua palavra, a tua direção. Para que nós vivamos em novidade de vida na tua presença, diante do teu querer, da tua vontade, dos teus desígnios, dos teus propósitos. E assim vivamos uma vida muito melhor, ainda estando nessa terra dos viventes. Começamos de verdade a experimentar o teu reino, porque ele já veio, ele está em nós. Porque a tua presença é que nos dá alegria. A tua presença é inigualável. Tu és o Deus soberano, todo-poderoso, único, Criador dos céus e da terra. Eu te louvo, eu te glorifico e te peço. Endireita os nossos passos, mas abra os nossos olhos para que nós possamos te ver, os nossos ouvidos para que nós te ouçamos, o nosso coração para que tenhamos experiência contigo em todo o tempo e por meio desta palavra. Tu comece esse mover sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. É a minha oração, meu santo Deus, eterno Senhor, no nome de Jesus, amém. Jacó, ele faz parte da patriarquia, daqueles a quem Deus chamou primeiro, para poder designar nosso caminho, a nossa jornada. O avô de Jacó, Abraão, é chamado pai da fé, porque a ele foi quem Deus fez primeiro a promessa. Jacó teve 12 filhos, na verdade teve 13. 12 homens e uma menina, a Diná. E o Jacó teve 2 casamentos e teve 2 relacionamentos extra-casamento. Era permitido, mas é um relacionamento extra-casamento. Ele teve a Lia ou a Leia. Desse casamento ele teve Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Rúben. Teve 6 filhos. Depois ele teve 2 filhos com Bila, que não era sua esposa, ela era serva da Raquel, a outra esposa que era irmã de Leia, de Lia. Ele teve também filhos com Zilpa, que era serva da Lia. E teve com Raquel 2 filhos, o José e o Benjamim, que era quem de verdade ele amava. Foi a segunda no casamento, mas foi porque o seu sogro meio que enganou ele e fez com que ele casasse com a primogênita primeiro. A história, quase todos vocês conhecem. Agora, aqui há um entrelaçamento familiar. O Jacó casou com Leia e com Raquel, que eram filhos de Labão. O Labão, na verdade, não era só o seu sogro. Era também o seu tio, porque ele era irmão de Rebeca, a esposa do
seu pai, o Isaac. E o Labão, ele tinha na sua árvore genealógica o Naor, que era irmão do avô de Jacó, o Abraão. Ou seja, são esses entrelaçamentos da vida que a gente às vezes tem, ou que a gente às vezes vive, por conta da nossa árvore genealógica, por conta da nossa descendência, por conta da nossa linhagem. Eu tenho um tio, que tem até gente aqui na igreja que o conhece, porque ele morou aqui em Mauá. Ele largou da minha tia e casou-se novamente. E aí a mulher dele faleceu. Depois de 31 anos ele voltou para casa, o filho pródigo, a gente chama ele. Mas ele não voltou, casou com a minha tia novamente não, ele só mora lá no terreno. E ele voltou com um neto, que na verdade não era neto consanguíneo dele. Era filho da segunda esposa falecida. Aí um dia meu primo perguntou para mim assim, o filho dele, o que esse menino é meu? Aí eu disse, não sei. A vida, a família do Jacó era mais ou menos assim. E o Jacó era aqueles personagens controversos da Bíblia. O nome dele é enganador, usurpador. Ele enganou quase todo mundo. Enganou o irmão, enganou o pai, enganou o sogro, o tio. E ele é quem descreve, esse texto que a gente leu, descreve a descendência do Jacó. E quem é a descendência do Jacó? A descendência do Jacó são as 12 tribos de Israel. E dentro das 12 tribos de Israel, tem um aqui, que é filho da Lia, o Judá, da primeira esposa, que é de quem vem o leão da tribo de Judá. O Senhor Jesus. Nessa confusão genealógica, vem o Senhor da graça, o Senhor pelo qual eu e você estamos aqui nesta noite. Mas nessa linhagem, não é Judá o destacável, por mais que ele seja da linha descendente do nosso Senhor Jesus. O destacável aqui é o que for a caçula durante um bom tempo, porque depois nasce o Benjamim, que é o último filho. É o José. O José que era filho da Raquel, da mulher que verdadeiramente ele amava, e talvez por conta disso, era quem ele tinha maior cuidado. O José era o protegido de Jacó. O José era o filho mais querido. O texto fala isso, se depois você discorrer sobre os textos que falam sobre a vida do Jacó, do José, você vai ver que o José era mais próximo, mais cuidado, aquele negócio que às vezes a gente tem, né? Lá em casa sempre foi assim. Meu irmão sempre achou que minha mãe gostava mais dele, e eu sempre achei que meu pai gostava mais de mim. Por consequente, eu também sempre achei que a minha mãe gostava mais dele do que de mim. E ele sempre achou que meu pai gostava mais de mim do que dele. Aquelas coisas assim, que às vezes tem por conta... Mas o José também era o caçula, e vamos conversar que a gente sempre tem um pouquinho mais de cuidado com o mais novo. O problema é que José, talvez não seja o problema, ou certamente não é o problema, José era um ser especial. José era um sonhador, mas não era qualquer sonhador. Ele era um sonhador profético, o que ele sonhava acontecia. E um certo dia ele chama os seus dois irmãos, ou ele se achega aos seus dois irmãos e disse assim, olha, eu tive um sonho. Aí talvez um deles, o Rubem, o mais velho, pergunta, fala aí, menino, pirralho, qual é o sonho? Aí ele disse assim, o sonho é que eu vou reinar sobre vocês. O mais jovem, o menorzinho,
fala que vai reinar sobre todos os irmãos. Isso levanta uma ira neles, não só uma ira, mas uma inveja neles, ao ponto deles idealizarem matar o José. No meio do caminho eles se arrependem do feito, e eles jogam José dentro de uma cisterna. Depois eles também se arrependem, tira ele e vende ele aos mercadores medianitas, que revendem José lá no Egito. E José entra no Egito como escravo. Ele é comprado por um oficial egípcio chamado Potifar, que começa a perceber uma coisa na vida do José. Tudo que José faz, todo lugar que ele planta, a palma das mãos dele toca, que a planta dos pés deles pisam, começa a prosperar, começa a ser abençoado. Aí Potifar o elege, o nomeia como mordomo, que era um homem de segurança, um homem de confiança. A mulher do Potifar se enamora pelo José, faz um convite indecente a ele, ele não aceita, mas ela calunia ele e José vai para a prisão. Na prisão ele sonha novamente, sonha para o padeiro e para o copeiro. Para um o sonho foi bom, para outro o sonho não foi tão bom assim. Mas isso faz com que ele chegue na presença do faraó. Porque o faraó estava muito confuso com algumas coisas que estavam acontecendo no Egito. E ele faz uma revelação certa, objetiva, uma profecia que se cumpre. Não é a profecia não é uma profetada, como diz o outro. Ele diz, olha, vai ter tempos de bonança e vão ter tempos de escassez. O que você sonhou representa isso. Eram as vacas gordas e as vacas magras. Vai ter tempo que as vacas serão robustas. Mas depois desse tempo, haverá uma grande crise econômica na religião. E se você juntar nos dias bons, você terá nos dias ruins. O faraó segue a direção que José dá diante da direção que Deus dá a José. E isso se cumpre. E há uma fome na terra. E aí os seus irmãos, aqueles irmãos que quiseram tirar-lhe a vida, que o venderam como um qualquer, são enviados por Jacó, o seu pai, lá no Egito, porque não havia comida. Eles vão lá comprar comida. E comprar de quem? Quem era o responsável pelos celeiros? Quem era o governador? Quem era o segundo homem do Egito, só abaixo de Faraó? Esse José, aquele que entrara no Egito como escravo, aquele que fora vendido e quase morto pelos seus próprios descendentes, pelos seus próprios irmãos. Agora ele é o todo-poderoso do Egito, aquele que tem o carimbo do rei, do imperador, para falar o que quiser. Eles chegam lá para comprar. Eles vão à presença de José, mas eles não reconhecem José. José os mantém lá no Egito, usa muitos estratagemas para que eles não vão embora, mas faz uma pergunta, aliás, duas perguntas para ele. A primeira é: meu pai ainda é vivo? O Jacó. A segunda é: e meu irmão mais novo, o Benjamim, que era um irmão filho da mesma mãe, do mesmo pai, da Raquel e do Jacó. O final da história, depois você pega aí na Bíblia e vê. Mas eu quero elencar duas coisas para que você grave isso no seu coração e viva. Meus irmãos, o culto, a palavra, não é um momento circunstancial da vida. É a direção de Deus para as nossas vidas. De forma o que nós estamos vivendo aqui nessa noite é algo que pode causar uma transformação na caminhada da sua jornada nessa terra.
Não é só algo para te animar. Não é só uma autoajuda. Nós não somos coach, né, pastor? Nós somos pastores. Nós explicamos, nós exalamos a palavra de Deus em nós. Não há poder, mas há poder naquele que detém todo e qualquer poder. E Ele expressa o seu poder por meio da sua palavra. Então não é só para ouvir, é para ouvir e viver. A primeira coisa, meu irmão, é que a bênção de Deus, a bênção de Deus está. Isso não é um jargismo, não é uma palavra para te animar. É verdade. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Você crê nisso? A bênção de Deus está sobre você. Olha a trajetória desse filho mais novo, porque durante muito tempo José é o caçula, Benjamim ainda não havia nascido. Olha a trajetória dele. Ele era o queridinho do papai, ele era o protegido do papai, ele era aquele a quem o pai mais cuidava, mais guardava, mais conversava. De uma hora para outra, ele se torna, a vida dele corre risco pelos próprios seus, por aqueles que eram de casa. E aí ele é vendido. Aí ele é revendido. Aí chega no Egito, ele é colocado como um homem de confiança de um oficial. Depois, ele é levado para a masmorra, para a prisão. E novamente a sua vida corre risco. Mas aí ele sai da prisão. E depois de uma conversa com Faraó, se torna a segunda pessoa mais importante do mundo. Porque nós estamos falando do império. Olha a gangorra, a montanha russa que é a vida desse menino. Em muitos momentos ele certamente se afligiu. Em muitos momentos certamente ele ficara inquieto. Em muitos momentos na vida dele ele ficou preocupado. Certamente ele ficou desanimado, entristecido, frustrado, com a rejeição dos irmãos, sem acolhimento. Longe da família, longe dos seus, do pai, da mãe, dos irmãos, da sua casa. Ele tinha tudo. Jacó era rico. Ele andava bem vestido. Ele comia na hora, era abastado. De repente ele está numa cisterna, correndo risco para que um bicho viesse e ceifasse a sua vida. De repente ele está na masmorra, numa gélida prisão. É assim que acontece com a gente em vez em quando, meus irmãos. Traumatiza, desanima, inquieta, tira o sono, desalenta, frustra, magoa. A vida nos prepara surpresas terríveis. Mas quando José conversa com seus irmãos, e ele se revela a seus irmãos, porque José, ele teve um nome mudado. O nome dele, ao invés de ser José, que era um nome hebreu, se tornou um nome egípcio, Sefanat Paneia. A roupa dele era diferente, afinal de contas ele não era mais um da multidão, ele era o grande do Egito. Certamente estava com roupas reais. Ele não era... O Egito tinha a particularidade de maquiar os homens. Há uma possibilidade grande dele estar maquiado. Os irmãos não o conheceram, porque ele havia perdido a identidade dos hebreus, da sua linhagem, da sua família.
Ele agora era um egípcio, o idioma dele certamente era outro. E aí os irmãos dele não o reconhecem, mas num certo momento ele se revela aos irmãos, e os irmãos ficam com medo dele, e ele diz: não tenha medo. Não tenham medo de mim. E o temor dos irmãos era extremamente explicável, afinal de contas eles tentaram tirar a vida dele, eles pensaram até que ele já havia morrido. Mas ele disse: eu sou José. Eu não vou fazer mal a vocês. Porque apesar de vocês fazerem muito mal a mim, tudo que aconteceu estava dentro do propósito de Deus, para que eu pudesse estar aqui agora e ser o Salvador, o progenitor de vocês. Então, por mais que a vida às vezes nos causa percalços, tristezas, aflições, frustrações, por mais que em muitos momentos das nossas vidas dá vontade até de desistir, é um sentimento de desamparo, é um sentimento que desanima. A afirmação que eu faço no nome de Jesus para você que está aqui nessa noite: ainda assim, convictamente eu vos afirmo, pelo Espírito Santo, que a bênção de Deus está sobre a sua vida. É só um caminho, que às vezes há percalço, às vezes há barreira, às vezes há tribulações, às vezes há coisas que são incontroláveis pelas mãos humanas, mas o Senhor, assim como controlar a vida do filho de Jacó, o José, controla também todas a nossa caminhada, toda a nossa vida. E por mais que você e eu às vezes não entendamos os percalços que acontecem em nossa trajetória, o Senhor está à frente. Aquele que havia de morrer, aquele que entrou como escravo, agora é o grande governador do Egito. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você: José é uma espécie de Cristo. A tipologia de José nos leva à cruz. Ele é o Salvador, o Redentor dos hebreus. A Bíblia, ela em toda a sua forma, principalmente no Antigo Testamento, ele demonstra Cristo tipologicamente. Moisés foi um tipo de Cristo. Noé foi um tipo de Cristo. José é um tipo de Cristo. O que essa história toda traz para nós é essa consciência de que a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. É que não há nada mais importante, mais singelo, mais verdadeiro, mais profundo na vida de nós, seres humanos, principalmente quem ama é Deus, que é estar e permanecer na presença do Senhor. No dia do seu lamento, no dia do seu choro, no dia da sua angústia, no dia da sua preocupação, permaneça na presença do Senhor. No dia das suas lágrimas, no dia onde parece que tudo está dando errado, por mais que tu não compreendas, por mais que tenha alguém que te estimule a dizer que você não deve aceitar isso, permaneça na presença do Senhor. Dobre os seus joelhos. O pastor Marcos falou aqui no início do culto. Eu senti a emoção dele. Eu também estava ali sentado. Eu senti coisas semelhantes ao que ele estava sentindo. Tá diferente, não tá, pastor? Mas alguns de vocês não sabem
de meia-noite de sexta-feira até meia-noite de ontem, essa igreja estava em oração, ajoelhada aos pés do Senhor. Aí a vida fica diferente, o culto fica diferente, as barreiras são transponíveis, as situações ruins são apenas provação para que nós cheguemos ao melhor momento das nossas vidas. Quando nós estamos aos pés do Senhor, é como Potifar, o ímpio, percebe na vida de José. Rapaz, tudo que ele faz prospera. Esse rapaz é diferente. Não, ele não era diferente. Ele era um rapaz, ele era um ser humano como todos nós que estamos aqui nessa noite. Se houver uma diferença na vida de José, é que o texto diz que Deus era com ele. É por isso que eu afirmo que a bênção de Deus está na sua vida. Sabe por quê? Porque se você permanecer na presença do Senhor, Deus é contigo. Você pode afirmar isso comigo? Diz assim: Deus é comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é contigo, meu irmão. Não é autoajuda, é palavra do Senhor. Deus está com aqueles que o amam e o seguem. Eu disse para vocês que há 3 momentos que nós ficamos extremamente felizes e entusiasmados. O primeiro é quando nós estamos e permanecemos na presença de Deus. O segundo é quando nós recebemos o Marcos, a Samara, a Lorena, a Elisandra, o Jonas, pessoas que adentram aquela porta ali pela primeira vez. Isso acontece quase todos os domingos, graças a Deus. E o terceiro é quando nós recebemos nessa comunidade que simpaticamente nós chamamos de PM Praia, a Igreja Presbiteriana de Mauá, novos membros. Nosso coração fica em festa. É um momento de alegria, é um momento de muita felicidade para a nossa vida. Por isso que eu quero convidar algumas pessoas para estarem aqui à frente.